Meus queridos e meus amados, eu cumprimento nesta manhã a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para lhes trazer a reflexão da palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com você no texto bíblico que se encontra em Isaías, capítulo 43 e o versículo 10. Versículo 10, onde está escrito da seguinte maneira: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu vou ler o versículo 11 que diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Graças a Deus por isso. Que mensagem maravilhosa nós temos aqui. Nós temos uma declaração do próprio Deus, o qual se dirigia para o seu povo Israel. Mas eu quero dar um título a esta mensagem e meditar com você sobre o tema: o Deus absoluto e soberano. O Deus absoluto e soberano. Talvez você não tenha parado para meditar e refletir sobre Deus, sobre quem é Deus, como é Deus, ou qual a capacidade ou poder que Deus tem. Por outro lado, já existem outras pessoas que vão mais além e chegam a conclusões, infelizmente, errôneas a respeito da divindade. E, infelizmente, tiram conclusões fora de lógica até, quando, por exemplo, alguns chegam a dizer que Deus não existe, ou se ele existe, não se importa com o ser humano. Enfim, são muitas as indagações, questionamentos com relação à pessoa divina. Mas eu quero falar para você hoje sobre o Deus absoluto e soberano. O Deus o qual eu estou anunciando para você é o Deus que criou o céu, criou a terra e tudo que neles há. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esta mensagem, porque Deus deixa bem claro aqui para a nação de Israel. E ele diz, muito interessante essa parte que eu quero destacar para você, no versículo 10, a última parte do versículo, ele diz assim: para que o saibais e creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então eu quero destacar para você aqui que Deus é absoluto, porque não existiu outro Deus além desse Deus. Antes dele não existiu Deus, e depois dele não haverá, como ele mesmo diz aqui no finalzinho do versículo 10 de Isaías 43. E depois de mim nenhum haverá. E aí ele diz no 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então não existe outro Deus além do Deus absoluto, criador de todo o universo. Eu gostaria de compartilhar para vocês aqui um questionamento que me foi feito há algum tempo atrás, dentro deste assunto aqui que eu estou falando para você, para nós meditarmos nesta manhã, e para que você entenda quem é Deus, ou qual é o caráter
do Deus que você serve. Estava uma vez no banco e chegou um rapaz que eu já conhecia e fez a seguinte pergunta para mim: irmão, Deus criou todas as coisas, não é verdade? Eu confirmei, sim. Ele criou o céu, criou a terra, criou o universo. E eu concordei, com certeza. E Deus é o criador de todas as coisas. E então, ele me fez a pergunta seguinte: se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? Eu acredito que essa pergunta é uma pergunta que já foi feita não só por este jovem, mas por muitas outras pessoas. Talvez porque começaram a analisar ou tentaram compreender a divindade, não chegaram à conclusão, não compreenderam, não chegaram a um senso com relação ao ser de Deus, e então começaram a questionar, né? Então, essa é a pergunta que ele me fez. É uma pergunta um pouco assim, digamos que difícil, né? Como você vai explicar que Deus criou todas as coisas, mas como explicar quem criou Deus? Então eu fui analisar esse questionamento e fui explicar para ele ali no momento, porque fui pego de surpresa, não me preparei para responder, tive de responder ali na hora. Então se tornou bem difícil. Mas a resposta que eu dei para ele, creio que seja a resposta ideal para essa pergunta. Então eu analisei com ele o seguinte. Eu analisei para ele o seguinte: olha, Deus, ele é eterno. Significa dizer que ele sempre existiu. E é o que ele mesmo diz aqui no versículo que eu li. Deus é eterno. Outra coisa, a Escritura afirma que Deus é o princípio e ele é o fim. Que significa dizer o mesmo que o próprio Deus está dizendo no versículo que eu li aqui. Quando ele diz que antes de mim Deus nenhum se formou e depois não haverá. Então ele é o princípio e ele é o fim. Antes não houve. Certo? Então essa é a lógica, o sentido dessa afirmação. Não houve antes. Ele é o começo e ele é o fim. Não houve antes dele. Então não podemos atribuir à divindade um superior. Por quê? Então eu expliquei para ele: observa bem comigo. Digamos que Deus tenha criado os céus e a terra, que, claro, isso é fato. E suponhamos que Deus tenha sido criado por alguém. Assim eu respondi para ele. Então, eu disse para ele: então, se Deus possui um criador, então nós obrigatoriamente temos que concluir que Deus não é Deus. Por quê? Porque se ele tem um criador, então ele não é Deus. Quem na verdade seria Deus seria aquele que o criou. Então tá vendo como causa confusão? Então não há essa possibilidade de existir um superior para aquele que já é absoluto. Se ele possuísse um ser antes dele, ou que tivesse criado ele, então ele não seria Deus, ele não seria absoluto. Ele seria uma criatura, sujeito àquele que o criou. Então, meu amado, esta é uma reflexão que eu trago para você. Você pode confiar em Deus, porque Deus é absoluto. Ele é dono do céu e dono da terra. Ele conhece todas as coisas, sabe? E então, para concluir a minha resposta àquele rapaz, eu citei para ele, sem lembrar a referência exata, então eu citei para ele Isaías 43, versículo 13, onde Deus diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá?
Então essa foi a resposta que eu dei. Deus não possui superior, porque se ele possuísse superior, ele não poderia ser chamado de Deus. Um certo aluno nos Estados Unidos foi indagado por um professor de filosofia, porque ele professava a fé cristã e o professor era ateu. Então ele fez a seguinte afirmação: se Deus é todo poderoso, então ele poderia criar uma pedra tão grande que ele mesmo não pudesse movê-la. Sabe, às vezes as pessoas têm uma mentalidade a respeito de Deus um tanto pervertida, ou levam a divindade à ridicularização. Que pergunta mais sem sentido, né? Porque um outro professor daquele aluno indagou, respondeu a pergunta dele, porque ele não soube dar uma resposta, não soube analisar o caso e ficou um tanto abalado. Mas um outro professor cristão respondeu para aquele aluno dizendo: olha, já que Deus é todo poderoso, então ele não poderia criar algo que ele mesmo não pudesse carregar. Sabe por que Deus não pode fazer isso? Porque Deus não se contradiz. Deus não pode se contradizer. Ele já é o ser absoluto. Ele não pode criar algo mais poderoso do que ele, porque ele é o todo-poderoso. Não pode haver outro no lugar dele. Então, são questionamentos para nós analisarmos e pensarmos que o Deus que nós confiamos, que nós servimos, se você serve a Deus, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia plenamente nele, porque ele é poderoso. Apesar de Deus ser todo poderoso assim, ele muito se agrada do contrito de coração. Ele muito se agrada daquele que confia nele. Ele muito se agrada do ser humano que deposita plena e total confiança à sua pessoa. Por isso é que o salmista escreveu no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, meus amados, este é o Deus absoluto e soberano que eu estou falando para você. Ele tem o controle desse universo. Ele tem o controle do mundo. E sabe, ele te ama. Ele enviou Cristo para morrer por nós, a fim de nos conceder a vida eterna. Esta é a palavra para a nossa reflexão, para que você compreenda que o Deus que você serve, o Deus que você confia, ele é o Deus absoluto e soberano. Portanto, ele é todo poderoso. Que Deus te abençoe. Nós poderíamos aqui falar muito sobre Deus, mas eu quero encerrar esta mensagem. E também quero orar por você em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, soberano de Israel, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, meditando no teu poder, na tua grandeza, na pessoa da divindade que sustenta as nossas vidas, que nos dá esperança e alento no dia a dia para podermos continuar confiando em Ti e Te servindo. Abençoa o ouvinte desta programação, que a palavra de Deus possa penetrar os corações e que as pessoas possam, meu Deus, sentir a paz ao ouvir a Tua palavra, ao ouvir os louvores, e que possam, meu Deus, continuar, meu Senhor, sintonizados nesta programação, a fim de que a fé possa surgir em suas vidas. Amém. Bota o fone musical aí. Meu.